Olá, trabalhadores e trabalhadoras do Centro Paula Souza. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Sinteps Podcast. Hoje com a nossa colega aqui de sindicato, a Neuza, que é auxiliar docente da ETEC Júlio de Mesquita. Tudo bem, Neuza? Tudo, e você, Fernando? Tudo joinha também. Fala um pouquinho sobre você, desde quando está no centro? Bom, eu já estou aposentada, né, Fernando? Mas, depois dos 30 anos, 36 anos, Participou da fundação do nosso sindicato também? também participei na construção do estatuto, junto com outro professor, colega nosso da Júlio de Mesquita. Legal. Muito interessante, Legal. importante. E hoje o tema é uma coisa que eu acho muito legal a gente conversar, porque a nossa categoria muitas vezes não sabe, quando a gente vê lá no site, sai notícia do Fórum das Seis, sai notícia da FET, e muita gente, às vezes, da categoria nem sabe direito o que é Fórum das Seis, o que é FET, o que é Fórum Estadual de Educação. E, para quem não sabe, uma das responsáveis, né, porque não é só você, normalmente é você e a Denise que participam mais, o sindicato ele não corre sozinho, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente faz a construção da luta com diversas outras entidades. E daí você e a Denise, normalmente, hoje o Felipe também participa um pouco disso, mas mais você e a Denise que fazem a construção, a participação, a representação do Sinteps nessas outras entidades. E hoje você, por exemplo, é a nossa vice-presidente da FET. O que é a FET? Isso mesmo. Bom, a FET é a nossa federação, né? A Federação dos Trabalhadores de Educação do Estado de São Paulo. Nós sentimos a necessidade, junto com a nossa central, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, sentimos a necessidade de termos uma federação direta para a gente na questão da educação do Estado de São Paulo, né? Que a gente participava antes da gente se desfiliar, nós participávamos da FASUBRA, que é uma federação nacional, né? Mas mais sobre os trabalhadores técnicos administrativos do que docentes, né? Aí a gente resolveu criar a Federação do Estado de São Paulo, porque é uma necessidade não só do diálogo, do debate entre as entidades estaduais, como também as municipais, que são as entidades sindicais, tanto dos municípios do nosso estado, quanto do estado de São Paulo. Então, a gente tem nós como estadual, tem a PUESP como estadual, a AFUSE, né? São várias entidades, a própria Citraenfa, que também é estadual, né? Vários sindicatos estaduais, assim como temos vários municipais. Município de Osasco, acho que município Santa Bárbara do Oeste, tem vários outros municípios, Poá, se eu não me engano, também está dentro junto com a gente, tem vários outros municípios. Por quê? Porque quando a gente começa a tratar da questão da educação como um todo, da qualidade da educação, né, de como a gente pode fazer a luta unificada nessa, né, para discutir a educação do Estado de São Paulo, né, a gente precisa de uma organização que de fato abrace a todos. E a federação ela faz isso, né? E ela não faz isso apenas para a questão só da qualidade, porque a qualidade perpassa também pela questão da própria qualidade dos trabalhadores, né? Que assim, salarial. Então, essa é uma discussão que a gente faz também junto com a federação. Caso está tendo alguma dificuldade, a federação participa junto na negociação, né? Seja junto ao prefeito, seja junto ao secretário de educação, seja junto ao governo do estado de São Paulo, assim como a nossa central também participa. Então, isso é muito importante, porque a gente pensa que não, né? Eu já sou do Estado, então eu já sou conhecido, eu vou lá e eu faço a minha negociação. Muitas vezes eles não querem te receber. Então você acaba pedindo um help para a federação, para deputados, enfim, é o que a gente faz. Então a importância da FET, ela está exatamente nisso, onde você pode dar suporte aos sindicatos todos, nas discussões mais diversas possíveis, assim como também na formação sindical, né?
de todas essas mudanças que houveram e que há até hoje por conta das novas tecnologias que chegaram, tal. Então as pessoas têm que se adaptar aí a tal a inteligência artificial, que é a última agora, tal, mas isso a FET também faz, ela tem também esse tentáculo em todas, né, as áreas, a área jurídica, se a entidade tem dificuldade, a gente também está lá, né, então a federação, a importância dela, e também ela está filiada à CNTE, que é a Confederação Nacional da Educação, que também é muito importante, porque você leva o debate, ele não fica apenas aqui no estado de São Paulo, você leva para ir para o nacional, que também faz as discussões com todas as outras entidades nacionais. Isso é muito importante para a gente. Então, eu fico feliz de ser a vice-presidente, junto com a nossa presidente Nilceia, né, que isso é muito importante para nós. Então, para quem tá assistindo o podcast entender, a federação ela é uma federação de sindicatos e associações, entidades, às vezes, que representam trabalhadores da educação do estado de São Paulo. Exatamente. E a ideia é essa, é somar forças, todo mundo, aquelas pautas que unificam toda a educação do estado, a FET está ali para fazer essa unificação. O papel dela é ser esse instrumento de luta, né? Exato. É isso. Mas a gente não participa só da FET. Não. A gente participa também, por exemplo, historicamente, que sempre foi muito forte, o Fórum das Seis. Que a gente diz que de 6 ele já não tem mais nada, né? Porque assim, Fórum das 6, que são as 3 universidades, o Centro Paula Souza, na verdade, os Sintepes, né? E os DCEs das 3 universidades e das FATECs, que também tem assento. Então, aí você conta. Mas na época que era Fórum das Seis, por exemplo, FATEC não tinha DCE. A gente fazia parte do CEUFES, que era dentro da Unesp, que era o Centro Estudantil Unesp FATEC. Também fazia parte do Fórum, então, do Fórum das Seis. Do Fórum das Seis. Eu peguei essa época como estudante. É sempre muito importante, porque, de verdade, nós somos uma entidade, na verdade, representamos os trabalhadores de uma instituição que é associada e vinculada a uma universidade, que é a Unesp. Então, assim, para nós é muito importante estar junto no debate com o Fórum das Seis, porque, assim, quem nunca quis botar a mão como sendo assento é o próprio Centro Paula Souza, mas ele tem assento junto ao CRUESP, junto ao Conselho de Reitores, né? Mas ele nunca quis participar, né? Então, a gente participa porque também é mais uma frente de luta, porque a gente faz todo o debate também orçamentário, né? A gente faz os atos em conjunto, né? E, assim, momentos difíceis para a gente, o fórum já teve lá junto na LESP e tal, onde a gente, né? Então, isso é muito importante, né? E saber que a gente está com as nossas co-irmãs, que é a Unesp, né? Que está junto lá, o Sintunesp e a Dunesp, que são os 2 sindicatos representativos da Unesp. Então, o Fórum das Seis ele é histórico, né? Acho que desde os anos 90, ele começou acho que antes até dos anos 90, né? E hoje ele é uma entidade assim que a gente preza muito, muito respeitado dentro da política do Estado de São Paulo e nacional também. Então, isso para nós é muito importante, porque a gente sempre tem o apoio em todas as lutas com eles. Além desse, por exemplo, eu vejo o Felipe aqui no sindicato, às vezes ele vai no Fórum Municipal de Educação, se não me engano, é isso? Isso. A gente sendo de uma esfera estadual, né, a nossa entidade, o Centro Paula Souza e os trabalhadores que a gente representa, eu sei, né, mas eu acho legal a gente falar para os trabalhadores nossos entenderem também qual a importância da gente participar de algo em esfera municipal, por exemplo. Então, na verdade, a nossa instituição, ela tem contratos também com o município de São Paulo, né? Que é a questão dos CELS, que tem alguns cursos que o Paula Souza ministra. Então, isso é importante estar junto. Teve mais fortemente alguns anos atrás, mas ainda assim mesmo mantém esse
contrato, não sei se é bem um contrato que diria, e sim uma, né, uma parceria, mas Centro Paula Souza e Prefeitura de São Paulo. E aí é importante você ter um representante, porque você vai começar a ver no que de fato o Paula Souza está atuando, o que está acontecendo dentro da educação de ensino fundamental, né? Que ali ele tem o fundamental e o médio também nas prefeituras. Então, o Paula Souza está nos dois ali, né? Então, isso para nós é muito importante. E o Felipe, né, que é um dos nossos diretores muito bem engajado, né? E é um diretor da juventude, então para a gente foi importante indicá-lo, né? Porque eles sempre perguntaram por que o Paula Souza, o Sinteps não faria parte de um fórum municipal, sendo que o Paula Souza faz parte da educação municipal. Aí nós, né, entramos, estamos assim como a gente participa do Fórum Estadual de Educação, né? Que é o debate do Estado, da qualidade da educação, de como a gente pode melhorar a educação, com participação de praticamente 90 entidades dentro deste fórum, é muito importante, né? A gente sabe o quanto é difícil para o governo do estado respeitar as metas, né? Porque você aprova, nós estamos nesse momento, este ano, nós estamos no momento do plano nacional, né? Então a gente tem que fazer essa disputa, vamos dizer assim, para levar todas as nossas bandeiras da qualidade, de como a gente quer a educação do Estado de São Paulo, como a gente pensa, e aí são todos os níveis, porque o fórum estadual, ele agrega todos os fóruns municipais, né? Então, também está a importância do Sinteps estar no município. Que é uma questão que eu acho legal a gente ressaltar. Assim como a federação também está, a FET. Sim. Que é uma questão que eu acho legal a gente ressaltar aqui, porque muitas vezes o trabalhador do Centro Paula Souza fala assim, mas o Conselho Municipal de Educação, que faz lá os seus documentos e elege os seus delegados para o Conselho Estadual, e depois o estadual também redige o documento e elege os seus delegados para o Conselho Nacional, né? E que daí no Conselho Nacional estabelece as metas nacionais de educação e tudo mais. Eu falo assim, mas o papel não era representar os trabalhadores? O que o sindicato está se envolvendo nessa questão da qualidade da educação? E daí é uma questão que eu acho bacana, que eu acho que é um privilégio de se trabalhar na educação. Com certeza. Que a gente não se preocupa, que até o se preocupar com o nosso trabalhador é também se preocupar com a qualidade do que a gente oferece. Com certeza. Porque o que a gente oferece não é um produto, né? Não é uma coisa mercantilista. A gente oferece transformar vidas através da educação. Com certeza. Né? E o Centro Paula Souza, que é uma coisa que nos dá muito orgulho em trabalhar, porque sempre foi uma coisa de excelência, um ensino de excelência, né? Infelizmente, nos últimos anos, por uma precarização por parte do Estado e não dos trabalhadores, a gente tem visto essa qualidade cair. Né? A gente tem visto cair demanda no vestibular, no vestibulinho, cair o interesse das pessoas em vir estudar na instituição e permanecer na instituição. Falta de permanência estudantil, de políticas de permanência estudantil. Mas quando a gente se preocupa com um salário melhor para o nosso servidor administrativo, por exemplo, a gente está se preocupando que a gente tenha ali um servidor que construa uma carreira, que permaneça no Centro Paula Souza, que esteja qualificado, que ele já esteja familiarizado com tudo ali, para que a gente consiga oferecer tudo com a melhor qualidade possível. Com certeza. O mesmo vale para o professor, que ele tenha ali toda a sua qualificação reconhecida num plano de carreira, da forma que tem que ser, para quê? Claro, para que ele ganhe melhor, para que ele tenha o pão na mesa, porque a gente não trabalha por amor, a gente, né, como eu disse, já trabalha por salário. Como os 3 últimos governadores tiveram a audácia de dizer, né? José Serra disse, Alckmin disse e Tarcísio também teve a audácia de dizer que professor trabalha por amor. Não, a gente trabalha por dinheiro, a gente vende a nossa força de trabalho para ganhar, para viver, né? Para ter pão na mesa, para ter qualidade de vida.
Mas a gente quer ver a educação dar certo Com também. certeza. Né? Não é uma coisa A gente diz simplesmente que do dinheiro. entidades que representam a educação, ela tem dupla jornada, vamos dizer assim, porque você sabe que a qualidade da educação é porque todos, a maioria, todos nós, né? Você tem família, você tem também, né? E você tem que prezar por essa educação e que ela venha mesmo com qualidade, porque também é uma forma de luta. Você luta pela qualidade, mas automaticamente essa luta pela qualidade da educação é uma luta pela qualidade pelos trabalhadores na questão do reconhecimento do trabalho que ele vem fazendo, dando esta qualidade de educação. Então, assim, a gente fica, né, triste quando os governos tentam passar como se fosse uma coisa meio missionária, né, aquela coisa meio assim, e que você fala, não é bem isso, né? Você deveria respeitá-lo como a gente respeita todos os deputados e governos que têm os seus altos salários, a gente respeita pelo fato deles fazerem um trabalho, mas também deveria respeitar todos os trabalhadores da educação, professores, técnicos administrativos, enfim, todos que estão envolvidos, né, todos os atores. Né? Mas também, ao mesmo tempo, é como você diz, ele é prazeroso porque o conhecimento nunca é demais. E é sempre necessário. É essa que é a parte. Então, assim, estar envolvido dentro de todas esses fóruns, esses debates, isso é muito importante para você compreender em que pé o governo começa a ver a educação e de que jeito você tem que achar um momento de luta para barrar. Você vê, agora mesmo, né, o deputado conseguiu barrar, né, que as privatizações do governo do estado já se consolidasse. Né? Ele tem uma série de documentos para responder para o Ministério Público tal, e tudo mais. Porque não é bem assim, né? Você tem que verificar o que você está propondo. Se você não investe, e nós tivemos um problema mais grave, né? Houve a redução do percentual da quota parte do Estado, os 30% da educação, que reduziu de 30% para 25%. E olha que situação anda, não só as nossas escolas, como todas da rede, tal, porque as pessoas acham que também só não é todos na educação está passando por problemas, né? E assim, essa é a luta que tem que estar todo mundo engajado. A gente, por exemplo, esse ano, sobre a luta, sobre até a qualidade do ensino, essa questão toda que a gente está falando aqui, tem essa questão que a gente foi pioneiro numa luta agora, que foi a questão da aula remota por causa dessas ondas de calor. Que assim, eu ouvi numa unidade que eu visitei, né? Que a gente está nessa campanha agora, visitando as unidades, chamando o pessoal para a greve do dia 19 de março. E eu ouvi de um professor mais antigo, eu respeito às vezes a questão cultural dele, tá? Mas ele disse, sempre existiu calor, nunca precisou disso de ter aula remota. Acho isso frescura. A gente está vivendo uma onda de calor que nunca teve desse jeito. A gente está vivendo recordes de temperatura. Esse é um ponto. Outro ponto a gente conseguiu expor, fazer, de certa forma, a gente fez com que o Estado fizesse um meia-culpa de, eu não tive capacidade de botar ventilador em sala de aula. Isso. Ou, se eu coloquei, eu não tive capacidade de manter funcionando o ventilador. Também. Porque as unidades que estão aderindo a esse momento, que fique claro que o sindicato não defende aula remota, a gente está defendendo a questão que o ambiente está insalubre nesse momento. Defendendo a saúde. Né? E é momentâneo, é pontual, somente por esse momento. Mas a gente conseguiu expor essa fragilidade do Estado num momento em que a gente está vendo um orçamento para o Centro Paula Souza menor que o do ano passado. É o reflexo. É o reflexo. Isso não é ao acaso. Não. Né? Nem o aquecimento global é ao acaso. Também não. Mas isso a gente com a educação, infelizmente, não tem como controlar. Mas o que o Estado poderia ter feito, que seria dar um orçamento decente para o Centro Paula Souza e cuidar pelo menos dessas questões básicas, não tem sido feito. O dinheiro para manutenção e investimento nas unidades, a gente vê nos últimos anos no orçamento, fica contingenciado o ano inteiro, né? Daí vão liberando só assim, conforme cai o telhado mesmo, assim, que não tem o que fazer.
né? Já tá Mas questão de climatização nas unidades, a gente sabe. Você aí na sua unidade sabe também. As unidades que conseguiu colocar ar-condicionado nos últimos anos foi porque tinha algum professor, conhecia um deputado e conseguiu uma emenda parlamentar. Foi exatamente. Mas dinheiro do Centro Paula Souza para ar-condicionado nos últimos anos não teve. Exatamente. Então, isso é uma situação que a gente, né, vem assistindo, vendo as unidades passando por isso. Nem é o tema da nossa conversa, mas não dá para deixar de falar nesse momento. Exato. Nós fizemos recentemente um seminário junto à Frente Parlamentar Paulista, né, lá da Assembleia Legislativa, porque ela funciona lá dentro, para falar de todos esses temas, principalmente o tema reajuste salarial, né? A questão de como vai ser a campanha de todos, porque essa frente ela representa todos os servidores públicos do Estado de São Paulo e, consequentemente, os serviços públicos do Estado. Então, a gente colocou, né, ele pediu fizemos esse seminário para detectar como que está a vida de cada entidade que estava ali, de sindical, representativa lá, para saber como que a gente constrói toda essa luta por questão salarial, melhores condições de trabalho, enfim. Olha, vai chover. E vai chover. E aí a gente fez um debate, todo mundo apresentou as suas pautas de reivindicações, né, tal, a gente fechou já o relatório para poder entregar, porque a gente entrega para a Casa Legislativa para demonstrar a situação que estão vivendo todas as entidades, a educação do Estado de São Paulo, porque aí, nessa representação, você tem todas as universidades, a educação fundamental, a estadual, nós, né, todo mundo nessa frente. Então, assim, a gente espera que é mais um fôlego para você poder levar para os colégios de líderes e dizer, porque assim, não dá para ficar no zero, já ficou no zero ano passado, no zero esse ano, tá difícil, né? Então, vamos ver como que a gente constrói. Então, é mais uma coisa, mais uma frente. Acaba sendo mais uma frente que não é só nossa, não, que é de todas as entidades aí da educação do Estado, é nossa, é da PEUESP. Na verdade, representa todos os serviços públicos do Estado, né? De educação. Vai até além da educação. Vai até além da educação. E aí entra de novo a importância do Sinteps não ficar isolado, dele fazer parte dessas entidades como a FET, como o Fórum das Seis, como né? a nossa Central Única, como a Frente Parlamentar, como o Fórum Estadual, como o Fórum Municipal. Assim, é necessário, porque a gente sabe que não dá para você fazer uma luta sozinho mesmo, né? A gente tem um gigante que é o governo do Estado, né? Quando a gente fala plano de carreira do Centro Paula Souza, é uma luta nossa, daí é uma luta do Sinteps. Isso, essa né? Daí, nossa. Não, beleza. Agora, quando a gente fala de reajuste, por exemplo... Aí é do Estado. A gente não... Qual foi o último reajuste só do Centro Paula Souza? Faz tempo, porque agora o último reajuste que a gente teve de 6% foi do Estado. Foi do Estado. O último do Dória de 10% foi do Estado. O último do Centro Paula Souza, acho que foi 2011, que a gente teve 11%. Isso. Por causa que a gente estava em greve. Ele estava em greve. Estava em greve. A gente já estava em greve por uma carreira que ele disse que ia sair e não saiu. E aí acabou vindo um reajuste, porque não teve carreira. Isso, saiu só em 14. Só saiu em 14, com uma outra grande greve, né? Porque uma das maiores da história da história do Sinteps. Então, assim, a gente sabe e agora nós estamos de novo na luta aí, porque a revisão dessa carreira é de extrema importância, né? Por mais que ela não é a nossa carreira dos nossos sonhos, porque tem lá carreira de governo, tem lá todos os seus problemas, mas, por enquanto, como a gente diz, né, a gente espera até que o povo não mexa na questão das tabelas, pode ser que não mexendo é o que vai resolver boa parte da questão salarial. Mas tem uma coisa que eu tenho... Tem que ser salário. Mas tem uma coisa que eu tenho falado nas unidades, nas visitas sobre a carreira também, que é assim... É a carreira que o Sinteps entende que é a ideal para os trabalhadores? Com certeza não. Mas... quem mexe na carreira não é o Centro Paula Souza, são os deputados. Então, para a gente poder mexer na carreira, tem que ter um projeto na Alesp. Então, o que a gente tem que fazer agora é movimentar esse projeto para ele chegar na Alesp, para lá na Alesp a gente conseguir fazer emendas, propor emendas. É o jeito que o sindicato tem de mexer na carreira, é assim.
É só Se a gente falar, não, a gente é contra essa carreira, então não quer que saia do não vai Centro nada. Paula Souza, então não sai nada. Sai nada. É isso mesmo. Né? Verdade, não Infelizmente, sei. o caminho é esse, é sair algo Por isso a para em luta. cima desse algo a gente mexer a transformação, né? Por isso a luta do dia 19 para ver se movimenta mais um pouco. E aí mais uma coisa sobre as entidades que entra nisso. Quando a pauta é geral, é importante porque soma força a todo mundo. Todo mundo na LESP. E daí uma coisa que é legal, quando a pauta é de cada entidade, e isso eu já acompanho, mas é legal quem está vendo o podcast entender também. Por exemplo, a pauta do plano de carreira dos trabalhadores do Centro Paula Souza é pauta nossa, não é de todo mundo. Mas daí é legal que todo mundo que faz parte, por exemplo, da FET, vem participar da nossa luta. Claro, não traz a categoria dele inteiro. Vem as diretorias. Mas as diretorias dessas entidades vêm, participam lá no caminhão de som, participam com a influência que eles têm com os deputados na casa. Também. É legal que soma forças mesmo quando a luta é individual de cada um, né? Exatamente. Porque você pode ver, quando acontece algo, a POSP vai, faz um ato... Quem está lá? Todos nós da diretoria de todas as entidades sindicais estão lá dando apoio. Né? Porque você entende, né, a luta deles na situação tal, mas a gente entende que sozinhos, né? Então, vai todo mundo para dar apoio, todo mundo para falar, aquele que conhece o deputado vai chegar e falar, então, né? É isso mesmo, é por isso que a gente participa e está junto com todas as entidades sindicais. E quando começa, por exemplo, ato de lançamento da nossa greve em 2023, que foi aqui na frente do sindicato, você viu? Veio gente da POSP discursar, veio deputado discursar. Tudo por causa que a gente não está isolado. Não, que a gente está presente, temos que estar presente nessas entidades todas. É isso que é importante. Então, eu acredito que a gente continue cada vez nos fortalecendo mais, porque, né, infelizmente, a gente não vem tendo aí governos progressistas, né? Então, a gente tem que correr ali o tempo todo. E não é nem correr atrás de prejuízo. A gente diz que você tem que correr se mantendo na luta o tempo todo, né? Porque às vezes a pessoa vai, porque correr atrás de prejuízo é aquele que perdeu o tempo, não é esse o nosso caso. Muito pelo contrário, a gente está sempre no time das lutas mesmo, que é isso que é importante. Mas antes a gente lutava, eu acho até engraçado, às vezes a gente também fala, antes a gente lutava, brigava para conquistar mais, né? Ah, sim, agora com os governos que a gente vem tendo, a gente tem brigado para não perder o que já tem. Exato, para manter o que a gente tem. Para manter o que já tem, porque as reformas trabalhistas, as últimas, foi só derrota para os trabalhadores, né? Tiraram vários direitos trabalhistas, diminuição de direitos e tal. E para a gente que fica nessa situação do Centro Paula Souza, que a categoria fica numa situação muito delicada, que onde interessa para o governo, a gente é servidor público. Isso. Onde interessa para o governo, a gente é CLT. CLT, isso mesmo. A gente fica sempre nessa... porque ele manteve... mas CLT tem direito a dissídio. Então, mas vocês trabalham para o Estado. Isso. Então a gente tem direito a... Quis manter o regime, né? Não quis regime único no Estado, quis manter os dois regimes, exatamente para ficar fazendo a dança das cadeiras, como a gente diz, né? E isso não nos ajuda, porque assim, a justiça vai sempre entender que você não pode onerar o Estado quando você vai lá questionar a falta do reajuste. A CLT diz que ele deveria fazer revisão anual dos reajustes salariais, mas ele não cumpre porque ele já automaticamente diz para o juiz, não tenho dinheiro, então o juiz não onera o Estado. Olha aí, viu como que é prático para ele? Para a gente é um sacrifício. Então, assim, a única coisa que muda isso, por mais que as pessoas dizem, tem que pensar no outro método, outra metodologia, não existe, gente. A greve ela é a única. Inclusive, porque ela é a única coisa que mexe de fato com os brios do empregador. Porque você deixa de fazer o seu trabalho porque você está numa luta que ele não está reconhecendo a sua qualidade. Demonstração de insatisfação que você pode ter. E é a única que está na Constituição. É a única que é legal. Exato, que é legal, que está na Constituição. É isso mesmo. Então,
É isso. Espero dia 19 que todos estejam engajados nessa luta com a gente aqui. Essencial essa É luta. essencial para a nossa carreira andar, para ver se o reajuste também sai e as outras questões Da nossa pauta da administrativas da nossa database. pauta que está aí, que vai ser protocolada agora para o dia 1º. Então, essa é a importância. Espero ter correspondido. Neuza, muito obrigado pelo papo. Espero que você tenha gostado de participar do podcast. Legal. Né? A nossa Tranquilo. quarta diretora a participar do podcast. Espero que você tenha gostado de participar dessa conversa. Essa conversa foi muito importante para ajudar a mostrar para a categoria Verdade. a importância que tem o sindicato não estar isolado. Eu e o Chad tivemos essa ideia de te chamar para falar sobre as entidades, porque teve um post do sindicato em que a gente estava lá respirando bomba de gás na frente da Bovespa, Sei, no porque dia iam privatizar as escolas da rede, e um dia do trabalhador nosso questionou lá embaixo: mas o que vocês estão fazendo aí? Não estão privatizando o Centro Paula Souza? Essa luta não é nossa. O que o sindicato está fazendo aí? E daí num primeiro momento, a gente ficou até meio assim, pô, meu amigo, né? Depois eu pensei, não, Chad, a gente precisa fazer. Parceira, né? Mas daí eu falei, Chad, a gente precisa pegar e explicar o porquê que a gente participa das lutas das entidades parceiras. Exato. É importante. Com certeza. Então, obrigado pela sua participação, Eu foi muito que esclarecedora. agradeço, Fernando. Muito obrigada, eu. E a você que nos acompanha, você que ainda não é sindicalizado, se associe ao Sinteps. É muito importante a sua associação para que as nossas lutas aconteçam, tá joia? E mais do que se associar, participe das lutas, inclusive participe agora, do dia 19 de março, do nosso dia de greve, pela nossa pauta da database e pela revisão do plano de carreira.